Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. O que Jesus nos ensina sobre o confronto com as pessoas que nos perseguem? Como nós devemos agir, como nós devemos reagir a certas perseguições? O que Jesus nos mostra no seu exemplo? Então vamos aprender com Jesus? Que às vezes a gente tem o nosso jeito de lidar com as coisas, de agir, de reagir, mas será que é o jeito certo? Vamos aprender com Jesus? Vamos olhar para o Evangelho que nos guia, que nos direciona. O Evangelho de hoje, João capítulo 7, versículos de 1 a 2, versículo 10 e versículo de 25 a 30. Acolhamos com o coração aberto para que nós possamos aprender cada vez mais com Jesus. Nós possamos seguir Jesus na maneira dele agir, reagir, que nós possamos nos configurar a ele. Esse é o objetivo desse canal, dessa reflexão, de nós meditarmos o Evangelho diariamente. É ficar cada vez mais parecidos com Jesus na sua maneira de agir, de reagir, no seu pensar. Então olha só o ensinamento que Jesus traz para nós. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ainda estamos meditando o Evangelho de João, quando Jesus começou a ser perseguido pelas autoridades religiosas por ter feito uma cura no sábado e por ele mostrar a sua identidade como Filho de Deus. E por causa disso ele vai ser perseguido mesmo de morte. Vai ser uma perseguição muito dura a partir daquilo que Jesus fez e ensinou. E qual é a reação de Jesus? Como é que ele reage diante disso? Jesus é alguém muito discreto. Apesar de ele ser um homem já público, apesar de ele precisar anunciar, ele ter convicção de que foi enviado pelo Pai e anunciar a mensagem do reino, ele é muito discreto. Jesus não parte para o confronto. Diz o texto que ele evitava andar pela Judéia porque sabia que os judeus estavam querendo matá-lo. Ele sabia da aversão, do ódio que os judeus tinham contra ele. Então ele evitava o confronto. Ele teve que ir para a festa, mas foi meio que às escondidas. Ele precisava ensinar, ele precisava falar em público, ele precisava mostrar o reino, mas Jesus era discreto, Jesus não queria o confronto. Jesus só queria anunciar o reino. Ele não perdia tempo no confronto, ele não perdia tempo, se condicionando a essa perseguição por parte de alguns judeus. Jesus não perdia tempo. Jesus não parou a sua missão também. Jesus firme, decidido, Jesus confiante na certeza de que estava enviado pelo Pai e o Pai estava com ele. Jesus continua a sua missão e não se condiciona às ameaças de morte, ao risco, ao ódio, à aversão. Jesus não se condiciona, ele não para com a sua missão, ele continua com a sua missão. Olha a atitude de Jesus diante da ameaça, do ódio, da aversão de alguns. Ele continua a sua missão. Ele não para diante disso. Olha que bonito o exemplo que Jesus deixa para nós, que muitas vezes, às vezes nós temos algumas infantilidades, imaturidades, e porque
tenha pessoas com aversão a nós, perseguições, a gente quer parar, quer desistir, desanima e aí não quer mais continuar a missão, fica se condicionando a certas situações. Não, olha o exemplo que Jesus nos deixa. Ele continuava discreto, sem partir para o confronto, porque ele mesmo diz, quando Jesus envia os 72 discípulos, ele vai enviar e vai dizer assim: eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Ou seja, ele nos envia como cordeiros, não é o contrário. Tem muita gente que parece que entende o contrário. Entende que Jesus nos enviou como lobos. Não, o lobo é feroz, ele ataca. O lobo, ele está ali pronto para o mal. O cordeiro não, o cordeiro é manso. O cordeiro, ele é aquele que é vulnerável, é aquele que é manso, ele não parte para o ataque. Quem ataca é o lobo, quem é feroz é o lobo. Nós somos enviados para ser cordeiros no meio de lobos. O verdadeiro cristão não é aquele que parte para o confronto. Não é aquele que quer atacar todo mundo. Não. A atitude de Jesus não era essa. Apesar de Jesus muitas vezes denunciar a hipocrisia dos fariseus, das autoridades religiosas, mas Jesus fazia isso de maneira discreta. Jesus fazia isso para a correção daqueles homens. Jesus não fazia isso para ele ter inimigos. Não. Jesus não fazia isso com a intenção de ter inimigos. Pelo contrário, a intenção de levá-los à conversão. E tem muita gente que está partindo para o confronto, querendo realmente ter inimigos e de uma forma que a gente vai observar que não é cristã. Peçamos ao Senhor a sabedoria de Cristo, o jeito de Cristo, a maneira de agir, de reagir diante das situações. Se tivermos que partir para o confronto, vamos fazer como Jesus, que o confronto seja combatido com o bem. Não combatemos, não confrontamos o mal com o mal. Confrontamos o mal, combatemos o mal, mas com o bem. Jesus nos ensinou assim. Devemos amar a quem nos odeia. Jesus amou aqueles que o odiavam. Jesus fez o bem, ou seja, devemos, com o coração aberto, imitar Jesus, seguir Jesus naquilo que ele fez, na maneira que ele agiu e reagiu. Esse é o jeito certo. Tem o nosso jeito, nós temos que muitas vezes ter coragem de abrir mão do nosso jeito. O verdadeiro cristão não é aquele que se levanta para bater, mas é aquele que, ao apanhar, ele continua sendo instrumento de paz, ele continua amando. É aquele que, ao apanhar, ele sabe que o confronto não é combatendo o mal com o mal, mas combater o mal com o bem. Então, vamos aplicar isso na nossa vida. Você vai ver que vai ser muito diferente. Sua vida, seus relacionamentos, o único jeito de acabar com o mal é confrontando ele com o bem. Porque se você combate o mal com o mal só cresce, se alastra. Agora, se você quer revidar o mal com o bem, aqui o bem, confirma comigo, o bem sempre é mais forte que o mal. Isso é fato. Isso é uma grande verdade. O bem sempre é mais forte do que o mal. Então, o bem sempre vai vencer, se você usar. Agora, se você não usar o bem, aí não tem como ele vencer. Se você quiser vencer o mal com o mal, você não consegue vencer nada. O mal só vai crescer. Por isso que tem muita gente que continua se desentendendo, continua de mal com outros. Por quê? Porque quer sempre revidar o mal com o mal. E o mal só está crescendo. Está na hora de usar a arma certa, a arma do bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esquece de inscrever no canal, você que não se inscreveu, compartilhar,
comentar, curtir, porque ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais pessoas. Você pode também apoiar o canal aí se tornando um membro. Lembrando que nós estamos com as nossas formações bíblicas. Nessa segunda-feira temos a nossa própria próxima formação bíblica, que você pode participar às 20 horas no horário de Manaus. Deus abençoe sua vida.